Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Após o casamento, Hira e Orhun ficam sozinhos em casa. Orhun pega Hira no quarto e a encurrala e quer aproveitar a primeira noite passando por cima dela, mas naquele momento Narsa liga e diz a ela que sua mãe adoeceu e deveria vir imediatamente. Então Hira se livra de ficar com Orhun. Orhun voltou para a mansão. Quando Narsa vê seu irmão, ela o abraça. O médico diz a Orhun que sua pressão arterial aumentou, então ele desmaiou. Afif, por outro lado, está sentado na cama. Orhun vai até ele e diz que o médico disse que ele está bem. Em Afif, ela diz: "Você se casou para me machucar, esse casamento nem é real, esse casamento vai acabar no fim." Orhun sai da sala dizendo que veremos também. Quando Orhun sair, ele fará o possível para convencer sua mãe de que esse casamento é real. Hira está sentado no jardim e Narsa vai até ele e começa a conversar com ele. Depois de conversar um pouco, Hira entra. Depois, flores e presentes começam a chegar dentro da mansão. Sevket pergunta o que é isso. Orhun vem atrás dele e diz que tudo isso é para minha esposa. Assim que Sevket ouve isso, ele vai para Afif e conta o que aconteceu. Afif, por outro lado, levanta-se imediatamente. Naquele momento, Orhun e Hira ficaram sozinhos. Orhun vai até Hira e diz que tudo isso é seu fardo de consciência, você e eu veremos todos eles. Depois, ela se vira para a empregada e diz: "Leve tudo isso para o meu quarto, a partir de agora a Hira vai ficar comigo." Depois, Orhun diz que o piloto deveria estar ao telefone. Narsa chega nessa hora e diz que minha mãe está certa, minha mãe tem muita certeza de que você ficará infeliz, e eu verifiquei. Você não está muito feliz por um casal recém-casado. Orhun diz que a compreensão de felicidade de minha mãe é um pouco diferente. Depois, Hira vem e traz café para Orhun. Depois que Orhun deseja boa sorte a Hira, ele toma um gole do café segurando a mão dela e diz que você fez muito bem de novo. Depois, ele voltou para Narsa e nenhum café foi tão bom quanto o que ele fez. Veja, ele diz, estamos felizes. Narsa se levanta deles, mas Afif observa todos eles da janela. Orhun está ciente disso. Ele faz Hira sentar ao lado dele e quando Afif vê isso, ela entra e Orhun sai da mão de Hira. À noite, Orhun prepara a mesa do jantar. Então ele liga para Hira e diz para ele se sentar à mesa. Orhun se senta na frente dele e diz: Vamos comer juntos, marido e mulher." Em seguida, Sevket chega e Orhun vê Sevket, pega o prato e começa a servir Hira. Sevket vai imediatamente para Afif e diz isso. Quando Afif ouve que Orhun está servindo a comida para Hira, ela diz que descerem ao salão para jantar. Enquanto Orhun está comendo, Hira não pode comer na frente dele, mas começa a comer por medo de Orhun. Orhun diz que estou hospedando um assassino com as mãos ensanguentadas pela primeira vez nesta mesa. Quando Hira ouve isso, a comida que ela come entra em sua garganta. Orhun se levanta e dá um copo d'água enquanto Afif entra. Como se Orhun tivesse planejado, Afif chega e pergunta onde estão os criados. Orhun diz que queríamos jantar a sós com minha esposa. Ao ouvir isso, Afif diz que vai comer aqui e se senta à mesa. Ninguém na mesa abre uma faca. Afif olha para Hira e deixa os talheres sobre a mesa, virando-se para Orhun e desejando-lhe boa sorte e levanta-se da mesa. Orhun e Hira terminaram a refeição e tomaram o café. Hira tem medo de passar a noite com Orhun. Orhun olha para o relógio e diz que é tarde e convida Hira para o quarto. Orhun na frente e Hira atrás eles começam a caminhar em direção ao quarto. Hira está com muito medo porque Orhun vai estar com ela. Quanto mais perto Hira chega da porta,
Mais assustado, Orhun chega até a porta e abre a porta olhando para ela e mostra a cama. Hira fica ali, olha para a cara de Orhun e começa a chorar. Por outro lado, a expressão fria no rosto de Orhun diz: entre sem se trocar. O que Hira vai fazer nessa situação? O que vai acontecer naquela sala? Tudo isso, continue assistindo na continuação do vídeo. Kenan oferece o emprego a Marian, mas Marian não aceita a oferta, dizendo que posso cuidar de mim mesma, e vai embora. Enquanto está na estrada, Marian pensa nas coisas que Kenan fez por ela e se senta na calçada e começa a chorar. Kenan está dividido entre sair do carro ou não. Nesse momento, Marian se levanta e começa a andar. Marian chega em casa e Kenan olha para ela até que ela entra em casa e vê que ela está bem. Enquanto isso, Nefis e Azia estão em casa. Enquanto Nefis está pintando, Azia está deitada na cama, sua doença começou a piorar. Azia começou a ter dificuldade até mesmo para falar com Marian. Marian percebe essa situação e abraça a mãe. Kenan, por outro lado, está tentando obter uma ordem de restrição contra o homem que atacou Marian. Marian começa a brincar com a filha. Então eles vão para a cama juntos e começam a dormir. Enquanto Muslat conversa com seu vizinho na rua, ele descobre que Kenan invadiu um escritório para Marian e espancou o homem lá. Muslat imediatamente vai até Kenan e diz a ele: que desculpa você está tentando dar desta vez? Você percebe o quão sujo aquele homem é? Kenan não aguentou mais essas palavras e assediou a garota e disse o que devo fazer. Ao ouvir isso, Muslat diz que aquele homem será punido por isso e abraça Kenan. Quando Muslat descobre que Marian foi abusado, ele amolece um pouco, mas sua raiva de Marian não para. Marian também está preparando comida em casa. De repente, ela vem até ele com o som da porta. Então ele olha pela janela e pega um pedaço de pau na mão, vai em direção à porta. Ao abrir a porta, vê um homem e na hora de atirar, fica sabendo que é um policial e entra. À noite, Marian sai de casa para ir para a Feriha. Ele vê seu pai no caminho e diz a Marian, a palavra do mundo. Marian dá a parte de seu pai como de costume. E ele sai para ir para a Feriha. Marian começa a conversar com Feriha. Feriha diz que darei algum dinheiro a Marian e o darei a você. Claro, Mary não aceita isso. Então Kenan liga e diz ao chefe dele: você precisa assinar o arquivo que abrimos. Marian vai até o escritório de Kenan, dizendo que estou com Feriha, se quiser eu vou já. Marian assina a assinatura. Quando o escritório de Kenan é atacado por um ataque armado, Kenan abraça e protege Marian para protegê-la. Hira e Orhun passaram a primeira noite juntos em seus quartos. Mas Afif, que soube dessa situação, teve um colapso nervoso e foi levado ao hospital. Antes dele, Narsa tinha visto Hira e olhou para Hira, que estava cansado e triste desde a noite anterior, e estava muito triste. Depois do que sua mãe disse, Narsa começou a perguntar sobre o casamento de Orhun e Hira. Por fim, há uma tristeza em seus olhos por Hira. Espero que este casamento seja bom para vocês dois. Posteriormente, Afif adoeceu e foi hospitalizado. Quando Afif é levada para o hospital, todos vão ao hospital com ela. Ao saber dessa notícia, a mãe de Eda chega ao hospital com flores na mão. A intenção da mulher estava clara desde o início. Uma mulher que só se preocupa com o dinheiro de Orhun. Isso nunca vai mudar, nem o casamento de Orhun conseguiu mudar seus pensamentos e ele ainda veio para Afif Koashar. Antes de vir para Afif, ele viu Hira no corredor e disse a Orhun que se Afif Hanin caísse no hospital, você arranjou o casamento apressadamente sabendo que não era desejado, Afif morrerá por sua causa. O transeunte é injusto com essa garota. A parte difícil é que Hira também pensa que ela mesma matou Niha. Mas isso definitivamente vai sair e o cativeiro de Hira vai acabar.
Depois de contar todas as palavras para a mãe de Eda, Hira, ela entrou ao lado de Afif com uma expressão falsa. Afif está deitada na cama porque está desconfortável. Perihan, que diz que Orhun e Hira se casaram, diz que, se tivéssemos notícias, gostaríamos de vê-lo com você. Mas Orhun diz em resposta à atitude dessa mulher, não queríamos que ninguém viesse depois do que passamos no noivado. Quando Perihan ouve isso asperamente, ela fica muito chateada e não consegue dizer nada. Depois que Orhun e Hira saem da sala, Perihan diz a Afif de maneira insincera para fazê-la sentir pena de si mesma e engana-la. Afif balança a cabeça como se dissesse que eu cuido disso. Depois de pensar um pouco, Afif diz que não quero ver ninguém além da minha família. Há apenas Hira e Perihan na sala. Hira e Perihan saem de lá. De qualquer forma, Hira nunca foi dessa família. Hira está chateada com isso porque agora ela era a esposa de Orhun. Afif e Orhun ficam sozinhos. Afif diz a Orhun que é a moça que se divorciou imediatamente. Quando Orhun ouve isso, ele diz que aceita. Não se sabe por que Orhun disse isso. Como Orhun aceitou o divórcio, ele tem outro plano definido. Embora Orhun e Hira não possam se divorciar e se separar. Mas algo assim pode acontecer justamente quando Orhun está prestes a se divorciar de Hira. Orhun descobre que Hira não é o assassino e o perdoa, se arrepende do que fez, e desta vez é um casamento de verdade. Mas parece que temos mais tempo para eles. Você não quer que Orhun se apaixone por Hira? Merien está com problemas novamente. Seu ex-chefe o assediou e, quando ele reclamou, afiou os dentes em Kenan e Merien. O homem é um homem muito perigoso, pode arriscar qualquer coisa. Ele já havia pego Merien no caminho e teve seus homens sequestrados à força. Vendo isso, Kenan espancou um dos homens, mas os outros homens sequestraram Merien colocando-a em um carro. Kenan corre atrás do carro, mas não consegue alcançá-lo. O homem machucara Merien? Kenan será capaz de salvar Merien? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.